Flamengo tenta a contratação de substituto de Gabigol, jogador que custou mais de 450 milhões de reais na época ao Manchester United. A gente vai trazer aqui essa informação que saiu nos principais veículos do Brasil. A gente também trazendo aqui Cruzeiro confirmando aí novo local para o jogo contra o Flamengo agora na próxima semana. A gente sabendo que o Flamengo joga por sonho ou adeus aí, né, ao título, porque precisa vencer desesperadamente, faltando poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. Fica pedindo, rapaz, Bruno Henrique e Gabigol, a gente pode ter a dupla de 2019 reeditada, porque o Bruno Henrique deve jogar, né, contra o Internacional. O Gabigol, existe a dúvida aí, Gabigol ou Plata, mas a gente pode ter a dupla reeditada aqui, né, no estádio do Inter, justamente em Porto Alegre. 5 anos atrás a gente tinha o Gabigol pedindo, e é muito importante a gente dizer que essa dupla, né, que fez tanta história, hoje o Gabigol vive um momento muito ruim, o Bruno Henrique em meio a muitas lesões, muitos problemas, agora suspensão, mas a gente espera que eles possam brilhar aí nesse jogo. E outra coisa, hein, a poltrona que eu peguei no avião era 27B, 27B de Bruno Henrique. Sei não, hein? Gol do Bruno Henrique a qualquer momento, hein? Olha aí. Olha, eu vou trazer então a provável escalação do Flamengo para você. E incomodou muitos torcedores reclamando, eu também acho. O Alan tem chamado o gol. Com o Alan em campo, o Flamengo faz péssimas partidas e tempos, né? Quando ele entra num segundo tempo, ele vai muito mal, o time vai mal. Então, os torcedores que a gente conversou, 100% não gostaram da opção do Felipe Luiz de tirar o Everton Araújo e colocar o Alan, possibilidade, né? Não sei se é isso que ele vai fazer, mas a gente teve aí o Flamengo treinando, já visando o jogo da final, porque tem jogadores que não vão poder atuar, como o Bruno Henrique, o Eric Pulgar, né? Jogadores que estão suspensos não podem atuar contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final no Maracanã. Então, esses jogadores ele escala no jogo contra o Inter, tá? Então, Rossi ou Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves ou Gonzalo Plata, tá? Bruno Henrique e Gabigol. O que me incomoda é o Alan ali ao lado do Eric Pulgar. Eu viria com o Everton Araújo. Ah, mas não tem que poupar, é garoto, tem condição de jogar, né, vários jogos seguidos. Eu não vejo a necessidade do Everton Araújo ser poupado. Eu acho que deveria trazer o Everton Araújo. Ainda assim, o Felipe Luiz, nesse começo no Flamengo, já ultrapassou o Tite, né? Ele assumiu o comando do Flamengo após a saída do ex-técnico da seleção brasileira e, com isso, ele já acumulou um aproveitamento aí nas partidas iniciais de 66,7, superando o desempenho inicial do Adenor, né? Esse índice foi alcançado aí com vitórias sobre Corinthians, Bahia, Juventude, um empate com o Corinthians fora e uma derrota para o Fluminense. Essa derrota para o Fluminense colocou o Flamengo numa situação ruim no Brasileiro, né? O Flamengo estaria brigando com muitas chances lá em cima e essa derrota para o Fluminense foi justamente o que mais prejudicou o Flamengo, né? Então, apesar disso, o Felipe, né, tem aí um aproveitamento de 66,7, que ainda é melhor, né, que o aproveitamento do Tite no começo do Flamengo, tá? Então, o Felipe aí tem um começo promissor no Flamengo. Eu espero, né, que o Felipe consiga ganhar esse jogo, né? O Flamengo precisa, porque é um jogo de 6 pontos com o Inter. Por exemplo, se o Inter ganha, passa, o Flamengo fica em quinto ou sexto. Se o Flamengo ganha, fica muito bem na fita para ir para a Libertadores direto. Se o Inter ganha, o Inter fica bem, ou seja, é uma disputa direta para Libertadores, para vaga direta na Libertadores. Disputa direta para saber se o Flamengo fica bem para Libertadores ou pré-Libertadores, porque pré-Libertadores já está praticamente garantida para o Flamengo, mas uma vitória do Inter coloca o Flamengo mal na briga por Libertadores direto. Então, era um jogo importante para a gente jogar totalmente reforçado. O Everton Araújo, para mim, tinha que ir para campo, está muito bem, né? Eu não consigo entender, já que o Alan não conseguiu ainda vestir o manto sagrado, né? O Alan
é uma negação com a camisa do Flamengo. E a gente tem que falar a verdade. Ah, mas tá cornetando antes do jogo. Não, mas é sempre assim, cara. Ah, ele pode ainda mudar? Pode. Ele vai ter que provar, porque até agora não provou, né? E eu tô bem impressionado negativamente com o Alan. Olha, o Cruzeiro confirmou novo local para o jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão, tá? A equipe do Fernando Diniz enfrenta o Flamengo no dia 6 de novembro, às 21 horas, pela 32ª rodada. É um pouco antes, né? Na semana do segundo jogo ali, entre o primeiro e o segundo jogo da Copa do Brasil, tá? Justamente o Flamengo joga com o Cruzeiro em Minas e depois joga de novo com o Atlético Mineiro no final de semana, tá? Já pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Então, o jogo será no Independência, tá? Em Belo Horizonte. Duelo da 32ª rodada, então, inicialmente foi marcado aí, tinha sido marcado para o Mineirão, mas foi alterado aí para o Independência. A mudança foi provocada pela indisponibilidade do Mineirão para receber o confronto, já que na terça-feira o estádio receberá o show do cantor norte-americano Bruno Mars. Bruno Mars aí atrapalhando, mas se bem que o Independência, né, também não vejo grandes dificuldades, não é longe assim também. E é em Belo Horizonte e é um estádio que eu já fui, achei tranquilo também, não tem nada demais. Então o jogo no Independência, né, o jogo Cruzeiro e Flamengo, né, 32ª rodada, sai do Mineirão por causa do Bruno Mars e vai para o Independência. Agora a gente traz aqui a informação mais importante do vídeo, né? Que o Flamengo tem interesse aí na contratação do Antony, do Manchester United. Segundo Rádio Britânica, a informação saiu também no jornal O Globo, né? Ó, jornal O Globo publicou aí que o Flamengo tem interesse na contratação do Antony para 2025. Atacante aí de 24 anos, é a segunda contratação mais cara da história do Manchester United. Ele custou 100 milhões de euros. Na época, cerca de 500 milhões, entre 450 e 500 milhões de reais na cotação da época, tá? E aí, a gente sabe que o portal inglês, olha só, Talksport, Rádio Britânica, na verdade, trouxe que o Flamengo tem interesse na contratação do atacante Antony. O Ajax também demonstrou interesse no jogador de 24 anos, tá? A rádio inglesa também informou que Antony já sabe que poderá deixar o Manchester United quando a janela de transferências reabrir em janeiro, e o jogador brasileiro foi contratado aí caríssimo, né? E acaba gerando aí um prejuízo para o Manchester United, que não vai recuperar esse valor, né? Até porque jamais o Flamengo contrataria um jogador por um valor tão alto, nem por 20% disso, né? Talvez no máximo 20%, 20 milhões, mas será que pagaria? Né? É bom jogador, seria o substituto ideal para o Gabigol, né? O Gabigol, ninguém sabe se renova, se continua para 2025, o Gabigol aí, contrato acaba no final do ano e não há certeza que o Gabigol continua, então o Antony seria aí uma reposição aí para o Gabigol, né? Ainda uma atualização aí até, né? Seria um 2.0, né? Porque é um jogador aí mais jovem e de muita qualidade, né? Eu acho o Antony muito bom jogador. O Manchester United sabe que terá um grande prejuízo com o atacante brasileiro. Antony disputou 87 jogos pelo clube inglês, marcou 12 gols e deu 5 assistências apenas. Cara, é muito pouco, tá muito mal lá, né? Eles tentaram emprestar o jogador, que inclusive deixou claro o seu desejo de sair do clube, mas não teve sucesso. Fenerbahçe, Ajax e times da Espanha, França e Arábia Saudita estavam monitorando a situação do atleta, que acabou permanecendo no Manchester United após o fim da janela. O atacante brasileiro convive aí com um banco de reservas neste início de temporada e não tinha muitas oportunidades também com o Erik ten Hag, né? Então, demitido do Manchester United ontem. Então, para piorar a situação, o Antony se lesionou com apenas 17 minutos em campo contra o Fenerbahçe pela terceira rodada da Europa League na semana passada. Então, que fase vive o Antony lá, né? Muito mal, e pode ser solução para o Flamengo, sim, tá? Pode ser solução para o Flamengo, sim. Eu estava falando com vocês, né, que o Flamengo joga por um sonho ou adeus a título
em partida atrasada pelo Brasileirão. Por que isso? Porque esse jogo atrasado vai dizer qual a pretensão do Flamengo. Se vai apenas brigar por Libertadores, pré-Libertadores. Pré-Libertadores não, mas eu acho que o Flamengo vai brigar por Libertadores direto, né? Pelo menos isso até o fim o Flamengo briga. Mas é muito importante essa vitória para o Flamengo se manter na briga por título, que aí diminui a vantagem do Botafogo e do Palmeiras, do próprio Fortaleza, né? E aí o Flamengo pode conseguir, né, ainda ter alguma chance se os times tropeçarem. Lembrando que o Botafogo enfrenta o Palmeiras fora de casa. O Botafogo tem jogos difíceis, mas o Flamengo tem que ganhar tudo se quiser ainda ter alguma chance.